Maio de 1940. A hora mais sombria britânica. O fracasso militar na Noruega leva à queda do primeiro-ministro Neville Chamberlain. O Congresso insiste que Winston Churchill assuma, mas ele tem muitos inimigos, incluindo membros do próprio Partido Conservador e das Relações Exteriores, que querem que o Reino Unido faça as pazes com Adolf Hitler. Um desafio de Churchill era encorajar o gabinete da guerra a continuar na luta. No dia em que Churchill se torna primeiro-ministro, a Alemanha invade a França. A Força Expedicionária Britânica é enviada para ajudar os franceses, mas Churchill teme que a França não queira lutar. Muitos americanos acreditam que, se a França se render e as forças expedicionárias forem capturadas, será o fim dos britânicos. Sem o apoio dos Estados Unidos, o Reich de 1000 anos de Hitler dominará a Europa. A guerra teria acabado para o Reino Unido e provavelmente viveríamos num mundo tão diferente que nem o reconheceríamos. Quando o exército francês recua, os britânicos ficam sem apoio e são cercados no porto de Dunkerque. Tudo está perdido. Se a força expedicionária não fosse evacuada, seria capturada ou massacrada e teria sido o fim da guerra. Esta é a incrível história de como Churchill lutou contra Hitler e continuou com os aliados até a vitória. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. O Reino Unido está em guerra. O governo responde enviando a Força Expedicionária Britânica, a BEF, para a França. And now the first pictures of the embarkation of the BEF. Never before has an army set out for the front to fight for a more just cause. Never before have men been more determined to win. Mais de 152 mil soldados embarcam para se juntar aos aliados franceses na fronteira da França com a Bélgica. Ao chegarem, eles se preparam e esperam o ataque alemão. Eles ficaram esperando. Mesmo sabendo dos ataques, a espera os deixou complacentes. E continuaram esperando. Naquele momento, a guerra estava sendo chamada de Guerra de Mentira ou Guerra do Tédio, porque era entediante. Eles tinham que se ocupar. Havia treinamentos, alguns voltavam para o Natal, tiravam licenças. Eles jogavam muito futebol. Eles também se divertiam quando havia apresentações. Era uma situação ridícula, com todos à toa pensando: espera aí, achei que estávamos em guerra, mas não há luta. Mas a guerra está chegando. Em janeiro de 1940, os generais alemães formulam um plano de ataque à Europa Ocidental. Mas Hitler, de repente, adia a invasão, forçando os aliados a esperar. Há uma discordância entre Hitler e seus generais sobre a melhor forma de atacar a França. O general Heinz Guderian defende o envio de tanques pelas Ardenas, uma região de florestas densas e colinas, com uma rede de rodovias estreitas e sinuosas que pareciam intransponíveis para tanques. Após a passagem, os tanques iriam para o canal, separando o exército britânico do francês. Mas o plano é muito radical para o alto comando alemão, que rejeita a ideia. Até que, em 10 de janeiro, um avião alemão com um oficial militar a caminho de Colônia cai em um campo perto da cidade belga de Mechelen. No avião, há documentos secretos com o plano de Hitler para a invasão da Europa Ocidental.
Os planos, agora nas mãos dos aliados, revelam que a Alemanha irá invadir a Holanda e a Bélgica pelo norte, antes de chegar à França. A reação de Hitler ao descobrir que os planos da invasão haviam sido descobertos foi de fúria total. Por causa disso, ele voltou a um plano mais arriscado e rejeitado pelos comandantes do exército, que era passar pela floresta das Ardenas e atacar os franceses em seu ponto mais fraco. Eles mudaram para algo muito mais audacioso, muito mais arriscado, mas que preparava o palco para a guerra iminente. Em 10 de maio de 1940, os alemães enviam suas forças para a Europa Ocidental. Os aliados achavam que o ataque viria pela Bélgica. Por isso, enviaram os melhores oficiais dos seus exércitos para a fronteira com a Bélgica. Parecia que o maior golpe viria pelos Países Baixos, mas, na verdade, viria pelas Ardenas. Os franceses e britânicos achavam que as Ardenas eram intransponíveis para tanques e blindados. Era logisticamente difícil passar por lá com um exército. E o que os alemães fizeram de forma inteligente não foi apenas chegar pelas Ardenas, o que seria um ataque surpresa, e sim avançar as tropas pela própria Bélgica. Em outras palavras, pagaram para ver, e os aliados morderam a isca. Os alemães passam pelas improváveis Ardenas, usando uma técnica nunca antes vista no campo de batalha. Blitzkrieg, um ataque rápido no ponto fraco do inimigo, usando uma investida de muito poder, tanques rápidos, infantaria móvel e suporte aéreo arrebatador. Foi o primeiro uso real de uma Blitzkrieg na história mundial. Os alemães chamaram de Bewegungskrieg, guerra de movimento, que é atacar com tudo, o mais rápido possível, atropelando, aniquilando o inimigo, para que ele não se recupere. E para quê? Criar pânico. O efeito material da Blitzkrieg é deixar as forças inimigas em perigo real. O efeito moral é criar uma desestruturação total do inimigo. É quase uma ilusão. O arquiteto do plano, General Heinz Guderian, lidera as divisões Panzer pelas Ardenas. O general Guderian tinha um lema simples, que não dá para traduzir, mas que basicamente significa usar armas grandes, não fazer nada pela metade. Ele era impulsivo e especialista em ataques com tanques. Guderian e as divisões trabalham junto com a Luftwaffe para passar pelas Ardenas, cruzar o rio Mosa e dominar os aliados, chegando ao norte da França em questão de dias. A rapidez do avanço alemão e a distância do trajeto foram inéditos. E tanto os britânicos quanto os franceses ficaram tão chocados que foram empurrados por um corredor no norte da França e na Bélgica, o que era simplesmente exaustivo. Eles não dormiam bem, levavam tiros e sabiam que estavam perdendo porque estavam recuando. Os ânimos não estavam bons. A divisão de tanques de Guderian separa os britânicos dos franceses, enquanto os homens de Hitler os forçam na direção do litoral aos milhares. The man to beat Hitler is Winston Churchill. The country rallies solidly and resolutely to the task of defeating the most sinister madman that ever aspired to world conquest. Enquanto isso, na Inglaterra, o novo primeiro-ministro Winston Churchill recebe notícias chocantes. Ele recebeu uma ligação de Renault, o primeiro-ministro francês, dia 15 de maio, dizendo que a batalha estava perdida. Isso após 5 dias de batalha. O exército alemão passou 4 anos tentando fazer aquilo na Primeira Guerra e em 5 dias a batalha estava perdida. Tendo substituído Neville Chamberlain uma semana antes,
a indicação de Churchill para primeiro-ministro não poderia ter vindo em hora pior. Muitos duvidam da sua capacidade de lidar com a crise. Muitos membros do governo achavam Churchill uma escolha muito arriscada. Ele havia cometido muitos erros na vida. Sua atuação na Primeira Guerra Mundial era cheia de falhas. E, como resultado, muitos temiam que Churchill no comando seria como um elefante em uma loja de cristais. Não confiavam em Churchill, acreditavam que ele havia mudado de opinião política muitas vezes. Será que ele era o homem certo para o momento? Mas Churchill era guerreiro. Quem queria lutar precisava dele, porque ele era alguém que não escondia seu desprezo por Hitler, nem sua determinação a resistir, e ele era um orador brilhante. Era alguém que podia encorajar o povo britânico a resistir. Com a crise iminente para as forças britânicas na França, o primeiro discurso de Churchill para o parlamento é sinistro. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs. Mas a retórica comovente esconde uma realidade gritante. Na França, as forças britânicas estão sendo aniquiladas, tentando impedir o avanço alemão. Junto com os franceses, eles iniciam um contra-ataque na cidade de Arras. Era a última tentativa de reverter o quadro. Mas eles não conseguiram. Não havia força suficiente. Com aquele fracasso, acabou. Não havia mais chance. Dali em diante, era uma questão de limitar danos. Com as baixas e rendições, chegando a mais de 500 mil, a força expedicionária britânica está ficando cercada pelos alemães e encurralada contra o litoral. A Bélgica desmoronava no flanco norte. Os alemães pressionavam do leste e do sul. Eles estavam em uma bolha e todos pensavam, meu Deus, é um pesadelo. Os franceses estavam sofrendo, os ânimos estavam baixos, o exército francês desmoronava com os ataques alemães e os britânicos estavam impossibilitados de fazer qualquer coisa. Enquanto o ataque alemão continua a massacrar os aliados, Churchill se reúne com o primeiro-ministro Paul Reynaud e o alto comando francês em Paris. Ele fez isso para tentar convencer o Comitê de Guerra francês a ser mais firme em suas resoluções, a tentar seguir em frente. Deve ter uma solução sem derrotismo. Não desistam ainda. Mas Reynaud diz a Churchill que a situação é irremediável e avisa que seus colegas querem negociar a paz com Hitler. Enquanto Hitler avança, as forças expedicionárias britânicas recuam pelo litoral aos montes. Era uma corrida contra o tempo para os alemães. Eles tinham cercado os melhores dos aliados e não iam deixá-los sair. Eles pensaram que iriam destruir os britânicos e os franceses na praia, tendo uma vitória decisiva que eles nem sonhavam poucos anos antes. Enquanto milhares de aliados correm para a segurança, milhares de outros são comandados a bloquear o avanço alemão em Dunkerque, protegendo locais cruciais como Calais. Cada hora protegendo Calais era inestimável para Dunkerque. O comandante das forças aliadas é o brigadeiro Claude Nicholson, de 41 anos. Churchill enviou um telegrama para Nicholson em Calais, dizendo que os olhos do Império estavam sobre ele. Receber uma mensagem dessas como comandante significava que ele não podia se render. 3 dias de batalha violenta se seguem entre as divisões Panzer de Hitler e os aliados, que estão em desvantagem de 3-1. Churchill teve a chance de evacuar as tropas, mas disse não, continuem lutando. Foi uma das decisões mais difíceis que Winston Churchill teve que tomar na guerra inteira.
Ele disse que sentiu nojo por ter que dar a ordem, mas mesmo assim ele a deu. Foi um exemplo da sua liderança. A consequência para o brigadeiro Nicholson e suas tropas foi que ninguém escapou, ou foram mortos, feridos ou capturados. Após a rendição, Nicholson é enviado para um campo de prisioneiros no norte da Alemanha. E a parte mais triste foi que ele cometeu suicídio quando estava preso. Porque sentiu que tinha decepcionado seu país. E analisando a situação e o que ele fez, ele foi um herói. Depois de voltar da França, Churchill se reúne com seu gabinete de guerra em Londres. Contrário à guerra contra a Alemanha, está o secretário de Relações Exteriores, Lord Halifax, que quer tentar negociar a paz com Hitler. O Lord Halifax era popular entre seus colegas da Câmara dos Lordes. Tinha apoiadores no Partido Conservador e admiração do rei Jorge VI. Seu partido e o rei queriam que Halifax fosse primeiro-ministro. Mas ele decidiu que não estava apto ao trabalho e recuou. Enquanto Halifax acredita que Hitler, com a paz, irá querer apenas alguns territórios britânicos, Churchill teme que Hitler exigirá controle sobre a Marinha Real e muito mais. O gabinete de guerra do Reino Unido estava dividido. E o motivo disso eram pessoas que, como Halifax, eram realistas e achavam que a guerra não podia ser vencida e queriam começar negociações. E havia outros determinados, como Churchill, que achavam que tinham que continuar lutando. Senão, o resultado para o país iria ser pior. Em 25 de maio, sem autorização do gabinete de guerra, Halifax se encontra com o embaixador italiano no Ministério das Relações Exteriores e pergunta se a Itália não pode intermediar um cessar-fogo com a Alemanha. Halifax não é o único que pensa que esse é o melhor caminho. Joseph Kennedy, pai de JFK, é o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Ele também acredita que o Reino Unido está perdido e tenta convencer o embaixador alemão a negociar a paz. Como Halifax, Kennedy não tem autorização do governo para fazer isso. É duro acreditar o que Churchill estava enfrentando. Além dos alemães tentando destruir a BEF, também havia um inimigo interno tentando encorajá-lo a negociar a paz. Ao mesmo tempo em que Halifax e Kennedy estão negociando a paz sem autorização, Churchill decide que os soldados britânicos não podem mais lutar na França. Eles devem ser evacuados. Os britânicos não tinham outra escolha. Eles só podiam voltar pelo canal até o Reino Unido ou se renderem e se tornarem prisioneiros. Se as forças expedicionárias não voltassem, seriam capturadas ou massacradas. E Churchill sabia que não podia simplesmente deixar 250 mil homens caírem nas mãos dos alemães. Seria o fim da guerra. Com os alemães a ponto de encurralar as forças expedicionárias britânicas, Churchill pede a um aliado de confiança para supervisionar a operação de resgate, o vice-almirante Bertrand Ramsay. Churchill sabia que Ramsay era um comandante muito calmo e que seria muito importante naquela operação. Ele sabia que Ramsay cumpriria a tarefa. Em escritórios nas profundezas dos túneis abaixo do castelo de Dover, Ramsay e sua equipe começam a planejar a evacuação, chamada de Operação Dínamo. Quando Ramsay pensou em como resgatar as forças expedicionárias, havia 3 grandes portos: Boulogne, Calais e Dunkerque. Era assim que seria feito. Em poucos dias, as forças aéreas alemãs aniquilam os portos de Boulogne e Calais. Por eliminação, Boulogne e Calais estavam inviáveis. Só o de Dunkerque podia ser usado, não havia escolha. Lembrando que Dunkerque era um porto grande e movimentado. Então, eles tinham muita chance de evacuar a força expedicionária britânica de um porto tão ativo.
Situado próximo à fronteira da França com a Bélgica, a 65 quilômetros do litoral britânico, Ramsay dá ordens para uma grande frota de navios da Marinha Real, desde contratorpedeiros até canhoneiros, se prepararem para seguir para Dunquerque. No momento, mais de 300 mil soldados aliados estão fugindo na direção da praia na esperança de um resgate. Mas os alemães estão chegando e o tempo está passando. Eles deviam ter 48 horas, no máximo, até que os alemães os cercassem totalmente. E naquelas 48 horas, se tivessem sorte, poderiam evacuar 45 mil homens. Era o cenário mais otimista. Seria a maior evacuação costeira da história até aquele momento. Sinceramente, parecia quase impossível. Com apenas 48 horas, os navios da Marinha Real foram direto ao trabalho. Mas na noite seguinte, só 7.500 homens haviam sido resgatados. Demorava muito porque os soldados esperavam em filas e tinham que levantar acampamento. Não podia ter pânico nem correria. Quando há centenas de milhares de pessoas amontoadas numa praia, é uma confusão. Já é muito difícil chegar na rua fisicamente, quanto mais entrar em um navio. Eles eram alvos fáceis. Deve ter sido apavorante. Os tanques de Hitler estão a poucos quilômetros de Dunquerque quando recebem uma notícia extraordinária do alto comando alemão. Uma ordem de parada chegou aos tanques e eles ficaram revoltados. Estamos cruzando o canal, não vamos parar agora. Um dos primeiros a receber a notícia é Heinz Guderian. Guderian estava correndo para o canal quando recebeu a ordem de suspender o ataque e ficou furioso. Quando uma pessoa está avançando e vê o inimigo fugindo, ela fica cheia de entusiasmo. E quando uma ordem de suspensão chega, ela não entende por quê. Um dos objetivos era permitir que as infantarias que estavam para trás pudessem alcançá-los. Eles pensaram, temos outra batalha contra o restante do exército francês. Temos que manter o máximo de tanques intactos. Mas um homem vê uma oportunidade de ouro na ordem de suspensão. O comandante-chefe da Luftwaffe e veterano da Primeira Guerra, Hermann Göring. O Göring deve ter sido um dos líderes nazistas mais ilustres. Hitler confiava totalmente nele. Eles eram companheiros de partido muito próximos. O Göring era pomposo, jovial, cruel. Ele gostava muito de comer, algo perceptível. Os abusos de Göring não param na comida. Em 1923, após sofrer um ferimento à bala na perna durante um golpe fracassado dos nazistas, Göring se tornou viciado em morfina. Tanto que o braço direito de Hitler já havia sido internado em um hospital psiquiátrico 2 vezes. E seus vícios o deixavam mais propenso a superestimar a capacidade da Força Aérea Alemã e a fazer promessas grandiosas que não podia cumprir. Então, quando a ordem chegou, ele foi até Hitler e disse, não se preocupe, a Luftwaffe vai destruir os britânicos. E o Göring disse, podemos jogar bombas nas praias e nos navios britânicos. Eu resolvo isso. Enquanto milhares de soldados britânicos e franceses estão tentando escapar pelo canal, a Luftwaffe de Göring começa a atacar o porto.
Dunkerque virou um caos. Foi bombardeada. O porto pegou fogo e desmoronou. Havia civis mortos nas ruas. A energia e a água encanada pararam. Foi uma grande carnificina. Enquanto vários ataques aéreos alemães aterrorizam as tropas, um grito ecoa. Não paravam de perguntar da Força Aérea Real. Há muita controvérsia sobre a Força Aérea Real em Dunkerque, porque os alemães tinham controle do céu acima das praias e onde estava a Força Aérea Real. Surgiu o mito de que ela foi ausente. As tropas estavam presas na praia, com medo, sendo atacadas pela Luftwaffe, sem saber se seriam abatidas ou presas no mesmo dia. Então, havia muito ressentimento e rumores. Ninguém sabia o que estava havendo. O ressentimento com relação à Força Aérea Real cresce nas tropas, assim como o desespero para ir para casa. Mas com o porto de Dunkerque totalmente destruído, os aliados estão isolados. O problema de quem estava na praia era como ir da areia para os navios. E eram navios grandes para levar muita gente de volta, mas eles não podiam ancorar na praia. Os britânicos tinham que pensar em outras formas de chegar a Dunkerque para resgatar as tropas. Sem ter uma maneira fácil de sair das praias, os aliados enfrentam captura iminente ou morte pelas mãos dos nazistas. Do escritório, embaixo do castelo de Dover, Ramsay sabe que está ficando sem tempo para o resgate. Desesperada por uma solução, a Marinha faz um apelo urgente. A Marinha Real se comunicou por vários métodos, com notícias nos cinemas, com transmissões de rádio pela BBC e também telefonou para vários estaleiros. O que eles queriam era simples, lanchas de pelo menos 9 metros. E quem tivesse uma dessas deveria se reportar ao almirantado. Todo tipo de barco pequeno foi enviado a Dunkerque. Tinha lanchas, barcos a motor, veleiros, pesqueiros. Todos que pudessem ser usados foram enviados. E todos eram necessários. Charles Lightoller, dono de um barco, vai até Dunkerque. O Charles Lightoller era um dos oficiais sobreviventes do Titanic, que na Primeira Guerra havia sido comandante da Marinha Real. Ele já tinha tido uma vida bem agitada. Lightoller tem um barco chamado The Sundowner, requisitado pela Marinha para ir até Dunkerque com a tripulação da Marinha Real. Ele não aceitou. Queria levar o Sundowner sozinho. Se era para ser feito, ele faria. Então ele chamou um dos seus